Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Vamos entrando. Vamos já estar orando para nós ganharmos tempo aqui, amém? Para nós ganharmos tempo e conseguirmos pautar a palavra de Deus de maneira profunda em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está aí, vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, te convidamos, Pai, a fazer parte deste momento. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de maneira profunda e que nós venhamos aprender hoje coisas poderosas na Tua presença. Queremos nos aprofundar na Tua palavra. Nós queremos nos aprofundar no Teu precioso Espírito Santo para que nós possamos ter santidade, purificação e que nós possamos, Senhor, de fato, sermos considerados como filhos. Nós sabemos pela Tua palavra que os filhos obedecem a Deus. Os filhos se submetem a Ti e nós queremos cada vez mais crescermos, Senhor, na obediência da Tua palavra, crescermos, Pai, em Ti, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Fala conosco, nos ensina, nos revela e traga ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Te damos a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bacana para vocês, o pessoal aqui do TikTok, do Kawaii. Tira essa dúvida para mim, por favor. Como que tá o áudio para vocês aí? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O pessoal do TikTok tá falando que sim, tá tudo bem o áudio. Pessoal do Kawaii, se puder dar um posicionamento para mim aqui, como que tá o áudio para vocês aí, me avisem. Senão eu troco aqui a entrada de áudio, tá? Eu coloco um outro microfone aqui, tá bom? Tire essa dúvida para mim, por favor. Bom, de qualquer forma, eu vou seguir com o conteúdo aqui em nome de Jesus. Amados, hoje nessa live, eu quero trabalhar com vocês um ponto muito importante sobre pensamentos. Talvez você já ouviu algumas pessoas falando sobre pensamentos e a parte... a nossa parte da psique, né? A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de raciocinar. E eu quero ler algo com você da palavra de Deus, mas antes disso eu quero te integrar em algo. Preste bem atenção. Quando nós falamos de pensamentos, nós estamos falando de um campo de batalha. É isso que você ouviu. A sua mente é um campo de batalha. Existe um território na tua mentalidade, aonde os demônios querem acessar por meio dos seus pensamentos. A nossa mente, os nossos pensamentos também são formas de pecado, né? Nós podemos pecar com os nossos pensamentos. Podemos pecar com a nossa psique, a nossa parte cognitiva, né? Melhor dizendo assim, a parte humana. Mas é possível também você pecar com os teus pensamentos.
E por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar um pouco hoje sobre pensamentos com vocês e o que nós devemos ocupar a nossa mente, como que nós devemos ocupar a nossa mente e como que deve estar a nossa mente apresentável diante de Deus. Então, primeira coisa que eu quero falar com você é que a nossa mentalidade ela é um campo de batalha. Existe uma guerra para dominar o centro de comando que é o teu pensamento, o teu cérebro, a tua capacidade cognitiva. E os demônios eles sabem que se eles conseguirem controlar os seus pensamentos, eles conseguem controlar todo o seu interior. Se os demônios conseguirem controlar a tua mentalidade, eles conseguem dominar todo o seu ser. Ou seja, se eles conseguirem acessar ao centro de comando, os pensamentos, ele consegue dominar todo o teu corpo. E é por isso que muita gente passa por muitas lutas espirituais na mente antes de se concretizar com o corpo. Por quê? Porque você não tem pensado nas coisas que você deve pensar. Você não tem colocado os seus pensamentos em Deus de maneira profunda e isso tem, infelizmente, te escravizado. Você já percebeu que tudo o que você faz hoje é por conta dos seus pensamentos? Tudo o que você vive hoje, tudo o que você é hoje é por conta dos seus pensamentos. É o que você pensa a respeito de você, é o que você pensou sobre a sua profissão, é o que você pensou sobre a tua família, sobre o parceiro que você tem hoje. Tudo começou na sua mente. Então essa é a parte mais importante, se a gente pode dizer, do corpo humano, porque se você não aprender a dominar os teus pensamentos, se você não aprender a colocar os teus pensamentos em Deus e na palavra do Senhor, você vai ser manipulado por Satanás e seus demônios, porque eles vão controlar a sua mentalidade, controlar os seus pensamentos. Profeta, é possível demônios controlarem os meus pensamentos? Sim. Não só é possível, mas o diabo vai fazer isso se você não aprender a pensar e a blindar o teu pensamento. Por que você acha que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo? A mentalidade de Cristo? Por que você acha que a Bíblia diz que nós temos que colocar na nossa mente, lá em Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante, você vai ver que nós precisamos ocupar a nossa mente e blindar os nossos pensamentos com o capacete da salvação. Esse capacete blinda a nossa mente, a nossa cabeça, dos ataques e dos dardos inflamados do diabo. Quando você não blinda o seu pensamento, a sua mente, e você permite que todo tipo de pensamento entre na sua cabeça e se aloje lá, os demônios sabem a sua fraqueza, sabem que você não sabe fazer uma gestão do que entra na sua mente, não sabe controlar os seus pensamentos. Muitas pessoas que eu aconselho, não só aqui na igreja que eu pastoreio, mas também aqui na internet, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande de fazer a gestão desses pensamentos, fazer a administração desses pensamentos. Você, querido, tem a autoridade dada por Deus para permitir que tipo de mentalidade entre na sua cabeça ou não. O que o diabo pode fazer é jogar alguns pensamentos na sua cabeça. O que o diabo pode fazer é jogar alguns tipos de pensamento na sua cabeça, algumas ideias que não vêm de Deus, alguns projetos que não vêm de Deus, e o diabo faz isso jogando dardos inflamados na sua mente. E esses dardos inflamados na sua mente ocupam a tua mentalidade se você se apropria desses pensamentos. Existe uma dificuldade muito séria, não só nas pessoas mundanas, mas também nas pessoas dentro do corpo de Cristo, dentro da noiva do Cordeiro, a igreja. Muitos cristãos que eu converso nos dias de hoje não sabem controlar os seus pensamentos, não sabem gerir os seus pensamentos, não sabem permitir que o Espírito Santo domine a sua mentalidade. Lembre-se de uma coisa, o diabo, ele é o tentador. A única coisa que ele vai fazer com você é tentar você. Tentar você. Ele é o tentador, ele é o acusador. Então ele vai jogar pensamento na sua cabeça e vai falar assim para você: você está pensando isso, então você não é digno de orar. Mas quem que jogou o pensamento na sua cabeça? O pensamento não vem de você, querido. Esses pensamentos vêm de demônios, jogando e falando ao seu ouvido, jogando esse tipo de conteúdo na sua cabeça. E você, por falta de conhecimento da palavra, por falta de compreender a palavra de Deus, não consegue perceber que esses pensamentos não vêm de você. São pensamentos autodestrutivos que provêm de demônios. Eu não sei se você sabe, mas existe um instinto em nós de nos autoproteger. Existe um instinto que Deus colocou dentro de nós para preservar o nosso corpo, preservar a nossa mente, preservar a integridade corporal nossa. Ou seja, quando uma pessoa pensa e passa na cabeça dela pensamentos de suicídio, esses pensamentos não provêm de Deus, não provêm dela, mas provêm de demônios. A tua carne, existe um princípio
de proteção, de autoproteção que Deus colocou dentro de você para não tirar a sua vida. Como que uma pessoa tira a sua vida então? Como que uma pessoa chega a esse ponto, profeta? Porque essas pessoas chegaram a um ponto de permitir que esses pensamentos ocupem a sua mentalidade e os demônios se apropriem desses pensamentos, porque tudo que você pensa, você também pode dar portas abertas para demônios no mundo espiritual. A Bíblia diz, tudo que é bondoso, tudo que é benigno, tudo que é de boa fama, pense nessas coisas. Ou seja, ocupe o teu pensamento com coisas que vai te fazer edificar, que vai te promover, que vai te fazer crescer mais com Deus. Tem muitas pessoas que o diabo joga um pensamento na cabeça delas e elas ficam escravas daquele pensamento, achando que aquele pensamento veio dela. Mas aquele pensamento não veio dela, veio de fora, dos demônios. Porque a Bíblia diz que o diabo ele joga pensamentos. O que ele jogou na cabeça de Caim? Lembra que Deus disse para Caim, o pecado está à tua porta e bate, convém que você venha dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória. Ou seja, o diabo ele vai jogar pensamentos na tua mentalidade e você vai ter que aprender a filtrar esses pensamentos pela palavra de Deus, pela Bíblia. Todo pensamento, preste atenção, que vir na tua mentalidade, que confronta a palavra de Deus, não provém de Deus. Todo pensamento que você vem sobre a tua mentalidade e tenta passar e penetrar pela palavra de Deus e ferir a palavra de Deus, você precisa aprender a filtrar esses pensamentos pela palavra de Deus. Você precisa fazer um filtro, e eu quero te ensinar aqui nessa live sobre esse ponto. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus, a Bíblia, porque elas não entendem a revelação por trás da palavra. Ela não consegue compreender a revelação por trás da passagem bíblica. Existe, querido, um reino espiritual. A Bíblia é o norte desse reino. É o norte. Só que ela, se você não ter espírito, se você não estiver conectado com Deus, você não consegue compreender a palavra de Deus. Embora você esteja lendo, você não consegue enxergar o que a Bíblia está querendo te ensinar com aquele texto. Você pode ler, pode aprender, mas você não consegue ser revelado. Anota essa palavrinha aí, você que está aí me ouvindo. Você não consegue ser revelado do que está por trás da passagem bíblica, por trás do texto bíblico. Amém? Então é necessário um nível de espiritualidade para que você compreenda a palavra de Deus. É por isso, querido, que tem muita gente que até lê a Bíblia, mas ela não consegue entender nada. E quando entende tudo errado. Por quê? Porque ela não tem conexão com o Espírito Santo. Ela não tem conexão com Deus. É Deus que te revela a palavra, é Deus que te ensina a palavra. É Deus que te leva para aprender a palavra dele. É o Espírito Santo que te aprimora, é o Espírito Santo que te revela a palavra. Amém? Ele te dá essa sensibilidade para você compreender o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Por exemplo, quando você tem conexão espiritual com Deus, quando você tem a sua mente, o seu espírito ocupado pela presença do Espírito Santo, você começa a discernir quem fala pelo Espírito e quem fala da carne. Você começa a discernir quem fala pelo Espírito e quem fala pela carne. Por que você está aqui nessa live hoje? 300 e poucas pessoas aqui online nas duas plataformas. Porque você percebe que o que eu estou te ensinando nessa live não vem de homens, não é um conhecimento que vem de homens, não é um conhecimento que vem de pessoas comuns, mas é um conhecimento que vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. É uma sabedoria que vem do alto. Para quem não me conhece, querido, eu sou o profeta Lucas Jerônimo, eu também sou pastor aqui em São Paulo de uma igreja, aqui na Zona Sul de São Paulo, e eu ensino muitas pessoas, não somente aqui na internet, mas também na igreja, eu treino pessoas, eu ensino em casas de recuperação, eu vou em muitos lugares. Então, Deus me usa muito no ensino da sabedoria, porém, eu tive que chegar a esse nível de conhecimento com Deus. Eu tive que buscar esse conhecimento, eu tive que buscar em Deus, jejuar e orar. Eu tive que ter um nível muito profundo com Deus. Existe um preço de conhecimento. Quantas vezes eu tive que meditar na palavra? Quantas vezes eu tive que aprender com homens de Deus? Paguei o preço com cursos, aprendi na palavra de Deus, busquei no Espírito Santo o que aquele texto queria me ensinar. Arte e Ego disse assim, isso aqui é agradecimento próprio, engrandecimento próprio. Meu irmão, por favor, entenda o que eu estou ensinando aqui. Abra a tua mentalidade para entender o que eu estou falando aqui. Abre a mente, rasga o teu coração para ouvir o que o Espírito Santo está te ensinando aqui. Ninguém aqui está se engrandecendo, não. Eu estou falando que eu tive que pagar um preço para ter conhecimento de Deus.
Quantas vezes em jejum, vou até hoje para os montes orar, buscar a Deus, conhecimento e revelação da palavra. Isso aqui não é engrandecimento não, isso aqui eu tenho que dar o meu exemplo. Se eu não der o meu exemplo para vocês, eu vou dar o exemplo de quem? O apóstolo Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero que vocês imitem a quem? O pessoal não conhece, não entende o que eu estou falando aqui, fica falando asneira na live, cara. Fala asneira sem compreender o que eu estou ensinando. É muita mentalidade medíocre e carnal, não consegue entender o que eu estou ensinando aqui. Vamos seguir aqui com o que mais importa. Eu quero que você compreenda, querido, que existe um domínio na tua mentalidade. Existe um domínio na tua mentalidade de duas forças que querem dominar os teus pensamentos. Existem os pensamentos malignos e existem os pensamentos do Espírito Santo. Você, querido, presta bem atenção aí. Você é como uma esponja. Anote isso. Você é como uma esponja. Quando você vive nessa terra, você absorve ou os pensamentos malignos, ou você absorve os pensamentos do Espírito Santo de Deus. Você tem que tomar cuidado para você não absorver as coisas de demônios, pensamentos malignos, pensamentos que vêm de demônios para você, e você pega aquilo como se aquele pensamento fosse seu. Você pega aquilo como se aquele pensamento fosse seu. Toma cuidado porque o diabo ele é astuto. Lembra o que ele falou para a serpente no Éden? A serpente falou para Eva no Éden? Lembra como que ele foi astuto com aquela mulher? Você pode comer de todos esses frutos. Não é verdade que você pode comer de tudo? E a Eva disse, não, eu não posso comer de todos. Tem uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não podemos comer. Deus ele disse que nós não podemos comer. Por que vocês não podem comer? A Eva disse, não. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês abrirão seus olhos espirituais e vocês serão como Deus. Você percebe como que os pensamentos que o diabo joga em nossa mentalidade sempre vai ser atrair a Deus. Sempre vai ser em você trair o Senhor. Repare, todo pensamento que vem na sua mente sobre pecado, imoralidade sexual, todo pensamento que vem na tua mente sempre vai ser em trair a palavra de Deus. Já percebeu isso? Todo pensamento que vem na tua mentalidade que não provém de Deus, esses pensamentos não só vão te levar para longe de Deus, mas esses pensamentos também vão te escravizar. O objetivo do diabo é te trazer escravidão. O diabo sabe que todo pecado tem consequência. O que aconteceu com Satanás no céu? A Bíblia diz que ele tentou usurpar o trono de Deus, tentou subir e colocar o seu trono acima do trono de Deus. E a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim do céu. Ele foi expulso para a terra. E agora Deus criando o jardim do Éden. Agora ele também quer que o homem seja expulso daquele lugar. Quando nós não dominamos os nossos pensamentos, não aprendemos a ouvir a voz de Deus, não aprendemos a nos conectar com Deus, isso vai fazer com que você seja escravo de pensamentos malignos. Pensamentos malignos. Exato, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, tem alguns textos que mostram ali a mentalidade de Satanás em usurpar o trono de Deus. Eu subirei ao trono acima do trono, eu subirei ao céu acima do trono de Deus, exaltarei meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Assim a Bíblia diz. Mas o que eu quero que você entenda nessa live, nós estamos falando sobre pensamentos. E os pensamentos, eles podem te construir com Deus ou te destruir em Deus. Se você não aprender, querido, a fiscalizar os seus pensamentos, saber que aquele pensamento vem de Deus, ou se vem de demônios, espíritos imundos tentando dominar a minha mentalidade, eu vou ser escravo disso a minha vida inteira. Tem pessoas que são escravos de pensamento a vida inteira. Eu já conversei com pessoas que já eram velhas, pessoas que já eram ali idosas, e elas tinham aqueles pensamentos a vida toda. Passaram uma vida com aqueles pensamentos intrusivos dentro da sua mentalidade, e elas não conseguiram se libertar daquilo porque não tinha o conhecimento que você está tendo aqui hoje nessa live. Esse conhecimento, querido, que nós estamos falando aqui, é tão importante que você não tem noção como isso pode mudar o seu relacionamento com Deus. Porque se o diabo joga sementes na tua cabeça de dúvida de Deus, e você apega
você se apega a esses pensamentos, você está alimentando pensamentos que ferem o coração de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela disse para mim assim: profeta, tá tendo alguns pensamentos na minha mente de que Deus, ele não me ama de fato. É como se eu me sentisse indigno e suja diante de Deus, e eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que Deus se preocupa comigo, eu não sinto que Deus me abençoa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Esses pensamentos não provêm de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e todos os homens e todas as mulheres da terra. Deus te ama. O que Deus ele condena é o pecado e a promiscuidade. As iniquidades que provêm da tua mentalidade. E isso começa a se manifestar nos ombros e nos membros do teu corpo. Uma pessoa, para que ela venha atrair a sua esposa, trair o seu marido, essa atitude começou primeiro com pensamentos. Começou primariamente dentro da cabeça dessas pessoas. O diabo jogando pensamentos do tipo: a tua mulher não te ama, ela não te valoriza, ela não te merece, olha quem você é. Esses pensamentos não provêm de Deus, não provém do Espírito Santo de Deus. O objetivo do diabo com esses pensamentos é te afastar de Deus e te levar para a promiscuidade. A tentação, querido, ela começa na mentalidade e se concretiza no mundo físico, se concretiza com os teus membros. Nós precisamos, querido, aprender a fiscalizar os pensamentos que passam pela nossa mentalidade e passar pelo filtro da palavra de Deus, o filtro da Bíblia. Se todo pensamento que o diabo joga na tua cabeça você acata, você é refém de pensamentos malignos. Você é refém de demônios, espíritos imundos que têm jogado uma série de pensamentos na tua mente. E você tem acatado e recebido esses pensamentos. E esses pensamentos agora governam a sua vida. Governam a sua vida diária, o seu cotidiano. Nós precisamos aprender a fiscalizar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos. Não permita, querido, que esses pensamentos se alojem na sua cabeça. Tem muitas pessoas que têm pensamento de matar pessoas, pensamentos de estuprar pessoas, pensamentos de abusar de crianças, pensamentos de roubar pessoas, pensamentos de adulterar com aquela mulher que ele está conversando no trabalho, pensamentos de trair a esposa. Esses pensamentos não provêm de Deus. O diabo, sabendo das limitações da tua carne, sabendo o teu calcanhar de Aquiles, ele vai usar isso como forma de combustível para os pensamentos que ele vai jogar na tua cabeça. Se o diabo sabe no que você é refém, no que a tua carne grita para cair naquele pecado, adivinha o que ele vai jogar contra você? Ele vai jogar os pensamentos na tua mentalidade, que ele sabe que você vai cair naqueles pensamentos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para você. Eu quero que você abra a tua Bíblia rapidinho comigo. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Antes de nós lermos o texto da Palavra de Deus, eu quero só dar uma dica para vocês. Eu quero dar uma orientação aqui para vocês, um conselho profético sobre a vida de vocês. Toda vez que vier algum tipo de pensamento na mente de vocês, faça uma autoavaliação e pergunte: esse pensamento provém de Deus? Se esse pensamento não provém de Deus, descarte ele. Coloca a mão na sua mente e fala: está repreendido em nome de Jesus todo pensamento maligno na minha mente. Eu não aceito esses pensamentos. Eu não aceito esses pensamentos de inferioridade, de autodestruição, de cobiça, de moralidade sexual. Eu não aceito esses pensamentos na minha mente. Se você puder, unja a sua mente, unja o teu corpo, se consagre a Deus. Porque o diabo ele é astuto. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo ele é como um leão que procura alguém para devorar. O objetivo do diabo, querido, ele está procurando alguém. Se ele sabe que os teus pensamentos, você é refém dos teus pensamentos, ele vai usar os teus pensamentos contra você. Ele vai jogar pensamentos de morte em você, pensamentos de dúvida,
pensamentos de tristeza, pensamentos de autodestruição, pensamentos de depressão, pensamentos de ansiedade. Ele vai jogar tudo isso em você porque ele sabe que você é escravo dos seus pensamentos. Você, querido, tem algo muito forte que Deus te deu, que é um poder de escolha, chamado livre-arbítrio. Você tem um poder de escolher que tipo de pensamento fique na sua mente ou não. Você precisa aprender a fiscalizar e dominar os seus pensamentos pelo Espírito, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar nessa luta contra a carne. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que o Espírito Santo ele luta contra a nossa carne. E a nossa carne luta, ela milita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai lutar e vai te ajudar nessa luta constante. Você não vai estar sozinho nessa luta. Ele vai te ajudar a vencer a tua carne e a vencer os pensamentos que o diabo joga na tua mentalidade. Amém? Queridos, tudo bem até aqui? Estou me fazendo ser entendido para vocês? Está ficando claro esse ensino? Antes de nós lermos aqui, está ficando claro que você tem o poder dado por Deus para fiscalizar o que você pensa. E não somente isso, mas colocar os pensamentos que de fato é o mais importante. Nós vamos falar disso no final dessa live. Você não somente pode controlar os teus pensamentos pelo Espírito Santo, fiscalizá-los, mas também enxertar pensamentos que você quer e precisa pensar. Existem coisas que você precisa pensar que você não tem pensado. E é por isso que você é escravo dos teus pensamentos. A chave é ocupar os pensamentos com os pensamentos verdadeiros. É como se nós fizéssemos um detox na nossa mente. Profeta, o que é um detox? É você eliminar no corpo, né? Um detox significa você eliminar radicais livres do teu corpo. É você eliminar toda a sujeira, todo o lixo do teu corpo. Falando sobre a mente, é você fazer um detox na tua mente e eliminar todo tipo de pensamento que não provém de Deus, não provém do Altíssimo, não provém do Espírito Santo. E fazendo esse detox, você tem o poder de ter uma vida muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus. Porque se você tem uma mentalidade corrompida, toda podre dentro das suas mentalidades, dentro da tua cabeça, como que você vai conseguir ouvir a voz de Deus se você só escuta os pensamentos que não vêm de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui? Presta bem atenção, o que a Bíblia diz. Olha só, Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Alex Farias, você teria aqui hoje a oportunidade de aprender algo muito poderoso aqui comigo. Mas porque você me insultou aqui, eu vou te bloquear dessa live. Você vai se ver com Deus naquele grande dia. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você não é obrigado, presta bem atenção. Você não é obrigado a ficar aqui na live. Se esse conteúdo falando da palavra de Deus não te alimenta, não vai com o que você acredita, não soma com você, querido, saia da live, você não precisa ficar aqui. Eu não preciso de engajamento aqui de pessoas que não querem aprender a palavra de Deus. Eu não preciso de pessoas aqui que não querem ter conexão com Deus. O que eu estou ensinando aqui para vocês não vão aprender em igreja nenhuma. Ninguém está mais ensinando isso aqui na igreja. Poucas pessoas falam do que eu estou ensinando na internet. Se eu estivesse aqui falando de dinheiro, faço pix, vem aqui que eu vou profetizar na tua vida, eu tenho um dom de revelação na minha vida. Eu poderia usar esse dom para ganhar dinheiro, mas eu não vou fazer isso. Porque isso é antibíblico. Então, se não está te alimentando, se você não está aprendendo, se você não quer aprender com um profeta do Senhor, querido, é só sair da live. É só sair da live. Não preciso de engajamento aqui. Eu não preciso de uma pessoa inútil para o reino de Deus aqui. Eu estou aqui pregando e ensinando ovelhas do meu mestre. Ovelhas de Jesus Cristo de Nazaré. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem não tem
e não quer aprender, saia da live e vai procurar o que fazer da sua vida. Tudo bem? São 9h42 da manhã. Procure o que fazer da vida. Agora, se você quiser crescer com Deus e aprender algo poderoso que vai mudar a tua cabeça, mudar a tua mentalidade com Deus, então fique na live. Amém? Eu vou seguir aqui com o conteúdo. Presta bem atenção. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Preste bem atenção. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você foi alcançado por Jesus, se você foi alcançado por Deus, você tem Jesus no seu coração, se você conheceu Jesus e ele te aprimorou, ele te aperfeiçoou, ele te deu salvação, ele lavou os teus pecados, então se você foi ressuscitado com Cristo, você não pode buscar as coisas terrenas, ocupar a tua mentalidade com as coisas terrenas. Você tem que ocupar a tua mentalidade com as coisas do alto, com as coisas do reino de Deus. E ele continua: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2 é a chave do tema dessa live de hoje. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Querido, o que a Bíblia está nos ensinando aqui de maneira tão linda e tão poderosa? Pensem nas coisas lá do alto. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando aqui? Pense nas coisas... Estou todo arrepiado nessa live, querido. Todo arrepiado aqui. Pensem nas coisas do alto. Ocupe os seus pensamentos com as coisas de Deus. Sabe, ocupe os seus pensamentos com o que Jesus fez por você naquela cruz. Ocupe os seus pensamentos com o que Jesus te entregou no céu. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é protegido pelos anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você é protegido por Deus. Você tem um Deus morando dentro de você chamado Espírito Santo. Você tem as bênçãos de Deus, segundo Efésios capítulo 1. Deus já te entregou todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você não precisa de mais nada, você já tem tudo. O que você precisa fazer somente é pensar nas coisas do alto. Coloque os teus pensamentos em Deus. Ocupe a sua cachola, a sua cabeça com os pensamentos que vêm de Deus. Ocupe a tua mentalidade não com pensamentos destrutivos, pensamentos que vêm de demônios, pensamentos malignos. Você não presta, você é burro, você é feia, você não consegue, você não vai vencer na vida. Gente, isso é pensamento do diabo. Não se apegue a esses pensamentos. Isso não vem de Deus, não provém de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que eu aprendi lá atrás. Eu aprendi isso com um grande pastor. Hoje ele não está mais aqui na terra dos viventes, ele está na glória com Deus. E ele me ensinou algo muito forte, eu nunca me esqueço disso. E ele disse, na época eu não era pastor ainda, eu nem sabia o meu chamado profético sobre o que estava na minha vida. Ele disse assim para mim: Lucas, tudo que alguém pode fazer, você também pode fazer. Aquilo eu nunca esqueci. Tudo que você vendo alguém fazer, você pode fazer. Nada é impossível. O que te diferencia de uma pessoa e da outra é o tempo que ela passou naquela atividade. É o tempo que ela passou fazendo aquilo. Por que hoje tem pessoas que são melhores que outras? Simplesmente porque tem pessoas que passou um tempo maior naquela atividade. Ela dedicou mais tempo àquilo. Ela dedicou mais tempo com Deus, às vezes ela dedicou mais tempo numa corrida, ela dedicou mais tempo na academia. Não importa no que você se comparou com outra pessoa. Tudo que aquela pessoa faz, você pode fazer. O que falta em você é ocupar os teus pensamentos com a verdade. Não fique fazendo comparações entre você e outras pessoas, porque você é único. Tudo o que você vê alguém fazer, querido, você pode fazer. Você pode fazer. Se você vê alguém levantando um peso na academia, você pode levantar aquele peso na academia. Se você vê alguém inteligente, você se inspira naquela pessoa, você pode ser muito mais inteligente que aquela pessoa.
O que falta em vocês é ocupar os pensamentos com aquilo que é justo, fiel e verdadeiro. Com a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, querido, que nós temos que ocupar os nossos pensamentos. Nós temos que ocupar os nossos pensamentos com as coisas que vêm do alto. Alimente os teus pensamentos com as coisas que vêm de Deus. Com a santidade. Ocupe teus pensamentos com o que Jesus fez por você naquela cruz. Ocupe os seus pensamentos com o amor de Deus. Ocupe os seus pensamentos com a oração. Ocupe os seus pensamentos com a adoração a Deus. Adore a Ele. Que a adoração ocupe os teus pensamentos em conexão com Deus. O que falta em você é ocupar os pensamentos com o que é justo, reto e fiel diante de Deus. O que diferencia uma pessoa da outra? Eu já conversei com muitas pessoas que são inconstantes. Elas começam uma coisa e ela para. Ela não consegue continuar. Ela começa uma faculdade e ela para. Ela começa um curso e ela para. Ela começa num serviço, daqui a pouco ela desanima. Sabe por quê? A tua mente é como um vendaval. É como uma onda levada de um vento para o outro. Você tem que aprender a colocar os seus pensamentos em Deus e fortificar e alimentar o teu pensamento com a fé em Cristo Jesus e não permitir que essas coisas parem os teus objetivos e os teus projetos. Você não pode, querido, ser levado como um objeto numa onda. Você não pode permitir que a tua mentalidade seja levada no dia a dia por várias coisas. Tem pessoas que ela não conseguem se concentrar. Ela não consegue se concentrar. Ela quer ler a Bíblia, daqui a pouco ela está no celular, no Instagram, vendo um monte de vídeo de piada. Sabe por quê? Você ainda não ocupou os teus pensamentos com as coisas de Deus e o Espírito Santo não tem dominado os teus pensamentos, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Você precisa adestrar o teu corpo. Você vai parar aqui, carne, e você vai ficar aqui 10 minutos, 20, 40 minutos lendo a Bíblia e orando e falando com Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Se você não aprender a desligar os teus pensamentos para todas as outras coisas e ligar a tua mentalidade em Deus, você vai ser escravo da tua mentalidade a vida inteira. Você vai ser escravo dos teus pensamentos a vida inteira. É isso que você quer? Ser escravo dos teus pensamentos e dos pensamentos malignos que vêm sobre a tua vida? É isso que você quer? Ser levado de uma onda, como numa onda, um objeto leve numa onda, que é levado de um lado para o outro? A chave que eu quero deixar para você está em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Uma chave espiritual que eu quero deixar para você hoje nessa live é a seguinte. Quando você ocupa os teus pensamentos com as coisas do alto, você vive uma vida com as coisas e com a atmosfera que vem do alto, do reino de Deus. Quando você ocupa os teus pensamentos com as coisas do alto, com o reino dos céus, com o mundo espiritual, você começa a se tornar uma pessoa espiritual. Quando você ocupa os teus pensamentos com aquilo que vem de Deus, você começa a se tornar uma pessoa espiritualmente conectada com Deus. Não há como você se conectar com Deus se você não aprender a dominar os teus pensamentos pela palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque se você colocar a tua mentalidade somente nas coisas aqui da terra, você vai virar uma pessoa terrena. E não é isso que Deus quer que você se torne. Deus quer que você se torne uma pessoa espiritual. Se conectando a Deus espiritualmente. Você não se conecta a Deus na carne, na alma. Você se conecta a Deus por meio do teu espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz que o nosso espírito é a lamparina, é a lâmpada de Deus. E é essa parte imaterial do teu ser que se conecta com Deus. Você precisa aprender a pensar nas coisas do alto, para que você viva como uma pessoa que vem do alto.
Jesus ele dizia assim, ó, eu não falo das coisas da terra, porque aquele que é da terra fala das coisas da terra. E aquele que vem do alto, ele fala das coisas que vêm do alto. Jesus ele veio do alto, ele veio do céu. E é por isso que tudo que ele deixou na sua palavra para nós é do céu. O que eu estou te ensinando aqui, isso aqui é um ensino espiritual que vem do céu, não vem da terra, não é mundano. Você não vai aprender isso na terra. Você pode aprender algumas dicas com psicólogos de como você aprender a ter uma linha de pensamento, né, pensar em algumas coisas, mas a cura, a transformação mental, espiritual, ela vem do alto, não pode vir da terra. Quando você aprende a dominar os teus pensamentos, controlar os teus pensamentos em Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser a mesma. Porque tudo que vem no teu pensamento, você não vai fazer. Você vai controlar e fiscalizar pela palavra de Deus para que você possa saber se aquele pensamento vem de Deus ou se aquele pensamento vem de demônios. Se aquele tipo de pensamento vem do Espírito Santo ou se vem de espíritos imundos querendo dominar a tua mentalidade. Amém? A partir de hoje, não seja escravo de si mesmo, da tua mentalidade, dos seus pensamentos. Aprenda o que você aprendeu aqui hoje. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas de Deus. Coloca a sua mentalidade na esperança da salvação. Pense na esperança, no reino dos céus. Ocupe o teu pensamento com as coisas do céu. E isso vai fazer com que a tua mentalidade comece a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria também ler um versículo com você, que está em Romanos. Romanos capítulo 12, bem rapidinho. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo esse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, permitam que Deus, deixem que Deus os transforme. Como que vai ser essa transformação? Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós estamos aprendendo aqui? Você nunca vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não deixar Deus transformar a tua mente. Olha o que a Bíblia diz. Deixem que Deus, permitam que Deus os transforme pela renovação da mente. Deus não vai, querido, pegar a tua mentalidade e transformar você se você não quer ser transformado. Se você ocupa teus pensamentos com coisas mundanas o tempo inteiro. Se você é escravo do teu pecado, se você é escravo da tua mentalidade, você não consegue dizer não. Você precisa aprender a dominar a tua mente, porque quem manda em você é você. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O nosso espírito está sujeito a nós. Você escolhe o que você quer pensar ou o que você não quer pensar, é uma decisão, é uma escolha. Hoje tem muitas pessoas em depressão, porque ela não sabe que ela consegue controlar os seus pensamentos. Ela pode, pelo Espírito Santo de Deus, aprender a alimentar os pensamentos com o que vem de Deus ou o que vem do diabo. Tem muitas pessoas que estão em depressão porque ela não sabe que a mente dela é um campo de batalha onde ela pode, com a medida do Espírito de Deus, transformando a mentalidade, ela pode escolher o que ela pensa e o que ela não pensa. O que ela pode pensar e o que ela não pode pensar. Você acha que não passou pensamentos na minha mente de trair a minha esposa várias vezes? Eu sou carne, querido, como qualquer um de vocês. Eu não sou um semideus nessa terra. Eu sou homem como qualquer um de vocês, comedor de arroz e feijão. Eu não tenho diferença de nenhum de vocês. A diferença é que todo pensamento que o diabo joga na minha cabeça, eu descarto, eu abomino. Ah, Satanás, você quer que eu traia a minha esposa?
Pois bem, eu repreendo esse pensamento da minha mente em nome de Jesus. É uma decisão, é uma escolha de escolher pensar o que vem de Deus ou o que vem do diabo. Você pode escolher o que você quer pensar. E é por isso que a Bíblia está dizendo: pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas que vêm do alto. Coloque o teu pensamento nas coisas que vêm de Deus. E quando você coloca os seus pensamentos nas coisas que vêm de Deus, você pode provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você nunca vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não ser transformado na sua mente primeiro. Se você não permitir que o Espírito Santo, Deus, transforme a tua mente. Se você não deixar Deus transformar a tua mente, você nunca vai provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, eu estou indo muito rápido, está dando para entender esse conteúdo? Vocês estão conseguindo aprender, estão conseguindo absorver esse conteúdo? Maravilha. Então eu vou concluir aqui essa live com esse ensino de hoje, esse ensino espiritual de hoje. Presta bem atenção. A partir de hoje, não seja escravo dos teus pensamentos. Quando começar a vir algum pensamento maligno, eu repreendo esse pensamento da minha mente em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o capacete da salvação. Eu oro, Senhor, coloca o capacete da salvação na minha mente hoje, em nome de Jesus, para que eu possa pensar somente aquilo que vem de Ti. Ore sobre a tua mente, unja a tua mente, para que você não seja escravo dos teus pensamentos, escravo da tua mentalidade, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa pensar nas coisas que vêm do alto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa live foi abençoada para a tua vida? Deu para você aprender bastante coisa nessa live? Coisa aqui? Escreve aqui para mim, em poucas palavras, como que foi essa live para você? Como que foi essa live para a sua vida? Glória a Deus. Muitas pessoas falando que foi uma bênção, foi excelente, foi edificante, foi uma bênção para a minha vida. Obrigado, maravilha. Agora, a responsabilidade é sua. A responsabilidade agora é sua. De escolher que tipo de pensamento, que tipo de mentalidade você vai permitir estar na tua mente. Que tipo de pensamento você vai permitir se adotar e se impregnar na tua mentalidade. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham aprendido muito aqui. Quem está me acompanhando aqui há alguns meses, alguns períodos aí, sabe que toda live eu venho com conteúdo de calibre, conteúdo pesado, conteúdo que vem de maneira espiritual para a nossa vida. Essa não é uma live, querido, que eu quero que você saia daqui com algumas coisas aí básicas, não. Eu quero que vocês saiam daqui com profundidade na palavra. Eu quero que vocês cresçam de maneira profunda com Deus, em conexão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, nós estamos galgando aqui degraus, para que nós possamos nos tornar a pessoa que Deus quer que nós nos tornemos. E isso começa na nossa mentalidade. Amém? Começa aqui, no maior campo de batalha que existe, a nossa mente. A tua mente é o maior campo de batalha que existe. Não é com a tua carne, não é fora, não é no mundo físico, é aqui dentro. A sua luta é com o seu próprio eu. E você precisa aprender a dominar os seus pensamentos pela palavra de Deus. Não permitir que os pensamentos malignos ocupem a tua mente e você seja escravo desses pensamentos. Porque o diabo sabendo disso, ele vai usar isso para destruir a tua vida. E você não pode permitir isso. Permita que Deus transforme a tua mente, como nós aprendemos aqui. Deus transforme a tua maneira de pensar. Hoje, querido, se eu for olhar para trás hoje, vamos supor, há mais ou menos
16 anos atrás que eu me converti, eu olhando para 16 anos atrás, talvez 17 anos atrás, hoje a minha cabeça é totalmente diferente em Deus, porque Deus transformou a minha maneira de pensar. Deus me transformou à imagem e à semelhança dele. Então a minha maneira de pensar hoje é totalmente diferente do que a minha maneira de pensar há 16, 17 anos atrás, que foi quando eu me converti ao Senhor Jesus verdadeiramente, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e daquele dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui escravo do diabo. Pelo contrário, hoje, segundo Romanos capítulo 16, versículo 19, eu piso na cabeça da serpente, eu piso na cabeça do diabo. Hoje o diabo tem que pensar duas vezes para tocar a minha vida, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo uma vida voltada para Cristo e com uma mentalidade voltada para Cristo. E é isso que o Senhor quer que nós pensemos, que nós venhamos a agir e venhamos também a praticar pensamentos e mentalidade que vem de Deus. Glória a Deus. O pessoal que está dando alguns presentes aqui nessa live, que Deus abençoe sua vida grandemente. Cada um que deu algum tipo de presente aqui, abençoou de alguma forma. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Que maravilha, então, queridos. Estamos chegando ao fim dessa live, infelizmente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com esse conteúdo aqui na live da noite, tudo bem? Eu acho que é um conteúdo muito importante para nós passarmos aqui tão rapidamente por ele. Quando nós falamos de mentalidade, é algo muito sério. Os pensamentos governam a vida das pessoas. O que você pensou ao longo da tua vida inteira é o que você está colhendo hoje. Você é hoje o que você pensa sobre você. Você é hoje o que você pensou sobre você. Você é hoje o que você continua pensando sobre você. Quando você muda o teu pensamento, a tua maneira de pensar, você começa a ser transformado. As suas ações são diferentes, a tua vida é diferente, o teu estilo de vida é diferente, porque você mudou a sua maneira de pensar. Então Deus, ele se importa com os seus pensamentos, como nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante. Ou seja, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja, se você não aprender a governar os teus pensamentos pela palavra de Deus. Amém? Que bênção, né? Que poderoso esse ensino. Gente, às vezes eu paro para olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e de poder tão grande. Querido, o tanto que você tem aprendido aqui comigo na internet, nas lives, sabe por que você está aprendendo isso? Porque a palavra de Deus me deu esse conhecimento. Quanto mais você aprende da palavra de Deus, você aprende tão profundamente da palavra que você começa a se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa profunda, uma pessoa cheia de conhecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é um centro, é uma fonte de sabedoria, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de espiritualidade. Quando você se conecta à palavra de Deus, ela te dá tudo o que você precisa. Leia o livro de Provérbios, leia o livro de Eclesiastes, são livros de sabedoria tão poderosos que quando você lê, nunca mais você vai ser o mesmo. Amém? Medite na palavra de Deus e ela vai te dar o conhecimento necessário para que você possa crescer com Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. A minha irmã deixa eu ver o nome aqui rapidinho, que está bem pequenininho. É Regiane. Ela disse assim, eu aprendi aqui o que nunca me ensinaram. Eu vou só responder isso daqui e a gente vai finalizar essa live, tá bom? Presta bem atenção, Regiane. Esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui, é isso que os pastores deveriam ensinar nas igrejas. Conhecimento profundo que faça com que as pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. Hoje em dia nós vivemos em um tempo, infelizmente, onde o evangelho, a verdade da palavra, não está sendo pregada. As pessoas não estão pregando mais a verdade, não estão ensinando mais a verdade. E as pessoas estão morrendo. Hoje nós estamos vendo um índice gravíssimo de pessoas dentro da igreja com depressão, crise de ansiedade, com toque, transtorno obsessivo-compulsivo, vários tipos de doença psicológica. Por quê? Porque as igrejas não estão ensinando sobre a mentalidade, sobre os pensamentos, sobre o mundo espiritual, sobre as atitudes, sobre o comportamento em Deus. Não estão mais ensinando a verdade. Como consequência, as igrejas, as pessoas estão morrendo espiritualmente. Amém? Eu já falei aqui sobre dízimos e ofertas com vocês também. Já falei sobre isso, que eu não concordo com dízimos, não concordo com essas baboseiras aí que as igrejas estão ensinando, tá? Ofertas e contribuições voluntárias é isso que a Bíblia ensina. 2 Coríntios capítulo 9, tudo bem?
Então, infelizmente, hoje as pessoas são escravas, né? Estão sendo escravas de falso ensino, mentiras que as igrejas estão ensinando. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Amém? Então que nós fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com a palavra do Senhor, fiquemos com o conteúdo da palavra. E sim, amado, vocês vão aprender muito aqui nessas lives. Eu estou aqui compromissado com Deus, não é com vocês, tá? O meu compromisso é com Deus, é com o Senhor. E Ele me mandou ensinar na internet. Eu nem queria estar na internet, já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Eu nem queria estar na internet, tá? Eu nem queria. Eu não queria estar aqui. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo, eu tenho um monte de atividade que eu tenho que fazer. Agora eu estava aqui no computador fazendo um monte de atividade da igreja que está pendente para fazer, um monte de coisa para fazer, mas Deus mandou eu estar aqui ensinando. Então eu estou aqui na internet em obediência a Deus. Não agradeça a mim, agradeça a Deus que me obrigou a estar aqui. Amém? Depois eu conto para vocês um pouco desse testemunho. Deus me obrigou a estar aqui. Ele mandou eu estar aqui. Então eu não estou aqui de oba-oba, eu estou aqui ensinando a verdade. E quem aprender vai aprender muito aqui. Quem estar aqui vai aprender muito em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês pelos presentes que vocês estão enviando aqui na live, tá bom? Cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Tudo bem? Queridos, eu quero dar os recadinhos rapidinho para nós orarmos aqui em nome de Jesus. Tudo bem? Presta bem atenção, rapidinho. Eu quero só dar aqui alguns recados. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês. Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. A live da noite agora, eu vou continuar com esse ensino sobre pensamento e mentalidade. Quem quiser aprender, vem aqui participar e você vai aprender muito em nome de Jesus, tudo bem? Quem quiser aprender, às 7 horas da noite nós vamos continuar com esse ensino. Tudo bem? Sobre pensamentos, mentalidade. Eu vou trazer várias passagens bíblicas aqui para a gente meditar e aprender de maneira profunda em nome de Jesus, tudo bem? Você que está aqui na live, que não me segue ainda, se você quiser seguir, tem um botão na tua tela, escrito seguir. Tem um botão aí em cima, embaixo, algum lugar na tua tela aí, tá escrito assim, ó, siga, seguir. Siga para que você não perca esses conteúdos que eu vou estar liberando aqui. Todos os dias eu estou gravando vídeos, gravando lives. Você também pode me achar em todas as plataformas. O YouTube, o TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá? Eu trabalho mais forte no YouTube, no Instagram, eu tô começando agora, no TikTok e no Kawaii. As lives, por enquanto, só tem no Kawaii e no TikTok. Porque eu estou vendo um sistema aqui para conseguir colocar uma live para todas as plataformas ao mesmo tempo, tá? Então, por enquanto, nós só estamos aqui no TikTok e no Kawaii. Online. Profeta, eu perdi a live, não consegui estar na live no dia que você entrou na live. Não tem problema. Você pode ir lá pro YouTube e aprender. Todas as lives que eu fiz até hoje aqui na internet estão gravadas no YouTube. Tem uma playlist lá escrita Lives. Você pode ir lá e aprender de maneira profunda. Eu falei sobre jejum, sobre conexão com o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, eu falei sobre a Trindade, tem muitos temas, eu falei sobre conexão, falei um pouco sobre unção, falei de casamento, falei muita coisa importante, tá? Então, se você quiser aprender, de maneira profunda, todas as lives estarão no YouTube, tudo bem? Todas. A minha irmã aqui, Priscila Gomes, perguntou, essa live estará no YouTube? Sim. Essa live ficará gravada no YouTube. Eu vou subir daqui a pouquinho para o YouTube, para a plataforma, tá bom? E você vai poder aprender mais. Profeta, eu quero assistir de novo. Assista de novo, não tem problema. Amém? Quantas vezes eu assisti uma vez uma aula, assisti de novo para aprender mais. Então, você quer aprender bastante, vá lá para o YouTube. Lá vai ser o canal de cursos, tá bom, gente? O YouTube eu vou usar para gravar vários cursos para vocês, vários ensinos sobre batalha espiritual, unção, sobre a virtude do Espírito Santo, como libertar pessoas, como operar milagres, como ser usado nos dons espirituais. Eu vou ensinar sobre tudo isso para vocês em nome de Jesus, tá bom? Vocês vão aprender muito para a honra e glória do nosso Deus, porque tudo isso aqui é para a honra e a glória do nome de Jesus, amém? Todas as plataformas estão com o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo, tá bom? O mesmo nome está em todas as plataformas. Tudo bem? Então você escrevendo aí Profeta Lucas Jerônimo, junto ou separado nas plataformas, você vai me encontrar em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por esse ensino, em nome de Jesus? Vamos orar, porque se não fosse Deus, nós não teríamos esse conhecimento, nós não estaríamos aqui se não fosse a presença do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, por esse conteúdo maravilhoso que o Senhor aqui nos deu. Deus, eu quero te agradecer de maneira profunda, porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos, Pai, ter o que nós recebemos,
viver o que nós estamos vivendo, os ensinos que nós estamos aprendendo aqui, Senhor. Se não fosse por você, nós não teríamos nada, não seríamos nada, não teríamos nada, Senhor. Mas por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, nós estamos aprendendo coisas profundas da Tua palavra. Que o Teu nome, que a Tua palavra seja engrandecida em nosso meio, que o Teu nome seja engrandecido em nosso meio e que cada ensino, Pai, que nós estamos falando aqui nessa internet, seja para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido em nós. Aviva, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, e que eles possam, Pai, crescer de maneira profunda na Tua palavra, maneira profunda na Tua presença. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Glória a Deus. Espero que você tenha aqui se alimentado um pouquinho mais da palavra de Deus. Saia daqui, né, edificado e transformado pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que você tenha uma semana abençoadíssima com o nosso Deus, em nome de Jesus. Com Ele e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, querido. Até mais tarde, à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, se o nosso Deus permitir. Amém? Um abraço, um beijo no seu coração, fique firme em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Fica na paz.